Oiê, vamos confeccionar este gatinho cheio de personalidade. A aula vai ser dividida, então nessa primeira eu vou ensinar as orelhinhas e o rabinho. O olho desse gatinho específico eu fiz com linha, mas aqui eu vou fazer de uma outra forma. Eu decidi fazer esse gato em lilás para ficar mais fácil de vocês conseguirem visualizar os pontos. Então, começando pelas orelhas, a gente faz um nó corrediço e vamos fazer 5 correntes. Agora, nós vamos trabalhar na terceira volta, então, essa aqui é a primeira, a de cima a segunda e a que forma lá atrás da corrente é a terceira. E é nela que a gente vai trabalhar. Vamos inserir a agulha nesses pontos aí para formar o nosso ponto baixo. Se você tiver com dificuldade para saber em qual ponto, é só contar ao contrário. A gente vai contar 4, essa aí a gente vai pular, né? Então é só virar e achar a correntinha de trás. Lembrando que as correntinhas iniciais não podem estar muito apertadas, senão vai dificultar da gente trabalhar nessa terceira volta. Pronto, agora nós vamos fazer uma corrente e virar o trabalho. Agora vamos fazer uma diminuição. Aqui não tem como fazer diminuição invisível, até daria, mas dá muito trabalho. Então a gente vai fazer a diminuição normal, né, que é buscar um fio, entrar no próximo ponto, buscar mais um fio e tirar os 3 de uma vez só. Depois vamos fazer mais 2 pontos baixos, uma corrente e virar novamente. Vamos fazer uma diminuição e um ponto baixo, uma corrente e virar mais uma vez. Agora nós vamos pular o primeiro ponto e fazer um ponto alto no último ponto. E assim nós finalizamos a orelhinha. Aqui eu puxo mais uma vez o fio para dar um nó, vou cortar e depois eu vou arrematar esse fio que vai ser a ponta da orelhinha. Esse fio de início eu recomendo deixar um pouco maior, porque nós vamos usar para costurar na cabeça do gatinho depois. Agora vamos iniciar o rabo. Eu vou fazer aqui o anel mágico e colocar 4 pontos baixos dentro deste anel mágico. Agora eu já posso puxar o fio e fechar esse anel, mas não precisa apertar muito, senão aperta muito o primeiro pontinho e fica difícil da gente ver. Agora, na segunda carreira, a gente vai fazer 4 pontos baixos, então vai ser ponto em cima de ponto. Quando chega no segundo ponto, eu gosto de arrumar, porque senão ele começa a virar do avesso.
Quando eu finalizo a segunda carreira, eu gosto de puxar, fechar completamente o anel mágico e cortar esse fio para não ficar atrapalhando. Aproveita para contar os pontos para ver se está batendo. E agora eu gosto de colocar um marcador para não me perder, que agora a gente vai aumentar um pouquinho. Então, nessa terceira carreira, nós vamos fazer um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo e um aumento. Então, nós aumentamos 2 vezes. Então, nós vamos ficar com 6 pontos baixos. Conferir mais uma vez para ver se está certo, com 6 pontos. E agora, nas 2 próximas carreiras, então carreira 4 e carreira 5, nós vamos fazer 6 pontos baixos em cada. Quando é assim, eu geralmente costumo contar direto. Então, eu já coloco na minha cabeça que eu vou precisar fazer 12 pontos baixos. Vamos para a sexta carreira. Agora nós vamos fazer um ponto baixo, uma diminuição, um ponto baixo, uma diminuição. Então, nós vamos diminuir 2 vezes, ou seja, vamos tirar 2 pontos e vamos voltar a ficar com 4 pontos baixos na carreira. Agora vamos fazer as 2 últimas carreiras.
Então, na carreira 7 e na carreira 8, nós vamos fazer 4 pontos baixos em cada carreira. Então, se quiser fazer direto, nós vamos ficar com 8 pontos baixos. Essa é uma parte um pouco desafiadora, né? Porque são só 4 pontos, mas a gente consegue. Finalizamos o rabinho. Agora a gente vai colocar um arame dentro dele, para ele poder dobrar, ficar com um formato igual tá ali no gatinho preto. Esse gato, ele foi planejado para ser decoração. Então, se você vai dar para uma criança brincar, não coloque o arame, tá? É igual os bigodinhos também, eu vou dar outra opção. Mas aqui no caso da decoração, a gente vai cortar um pedaço bom para depois não faltar. Acho que eu devo ter cortado uns 20 centímetros aí, ou um pouco mais. Então eu vou dobrar e vou enrolar. Vou enrolando até ficar bem firme. E como o rabo só tem 4 pontos lá no início, lá no final, ele a gente não vai conseguir colocar um arame que fique muito aberto. Então vai fechando bem, deixa só essa pontinha ali para ficar fácil da gente colocar o arame. E já tá pronto. Agora, quando a gente for inserir ali no corpo, a gente vai ver o quanto que a gente vai precisar e vamos cortar o que for necessário, tá bom? Mas também facilita na hora da costura. Aqui eu vou mostrar como que eu faço para arrematar esse fio da orelhinha, apesar de que não tem muito mistério. A gente vai pegar uma agulha de tapeçaria e vamos passando aqui por entre os pontos para esconder esse fio, já que a gente já deu um nó lá em cima, então não precisa ficar dando nó aí por dentro desses pontos, tá? Então a gente vai puxar com cuidado para não deformar lá a ponta da orelha e cortar esse fio fora. E aquele outro a gente não pode cortar, porque ele a gente vai usar para costurar na cabeça do gatinho. E por hoje, essa foi a aula. Nós ficamos com as 2 orelhinhas e com o nosso rabinho. Na próxima, nós vamos fazer o corpinho do gatinho. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa nos comentários.